Olá, olá, olá. Estamos iniciando uma live aqui. Nós vamos falar sobre o auxílio emergencial trazido pelo projeto de lei 1066, agora de 2020, em decorrência do coronavírus. Eu estou aqui com a doutora Adriele. Doutora Adriele está conosco. Doutora Adriele, antes de te apresentar, eu só vou ver aqui se o pessoal está entrando e se estão ouvindo. Alguém está aí? Eu estou vendo que tem um olhinho que está entrando pessoas. Me digam se vocês estão ouvindo, se o som está legal para a gente iniciar a live. Nós vamos fazer uma live agora sobre o auxílio emergencial, eu e a doutora Adriele Cunha, advogada previdenciarista, no município de Patrocínio e região, representou aí a OAB local por muito tempo, também faz parte da comissão de Direito Previdenciário, né, da OAB Mineira. Miriam Brites, sim. Bom, então o pessoal está ouvindo. Vou passar a palavra para a doutora Adriele, para ela se apresentar. Nós vamos falar um pouquinho sobre o auxílio emergencial. Doutora Patrícia e todos que nos acompanham, boa tarde. Doutora Patrícia, uma querida amiga, muito obrigada por esse convite. Sabe que é dona da minha admiração. Doutora Patrícia aí que sempre investe tanto na jovem advocacia, contribui tanto com a capacitação de todos e sempre compartilha tanto conhecimento, né? Eu aprendo muito com você e estou muito feliz de fazer parte dessa live ao seu lado. Muito obrigada, viu? Eu que estou muito feliz, doutora Adriele aí, jovem advogada, mas com uma experiência tremenda. Doutora Dirce, de São Paulo, já, nossa colega, também advogada previdenciarista, aí já fez várias palestras, lives que eu assisti, o som está perfeito. Caio também é um dos diretores do IDA Curso, representa lá São Paulo, nos ajuda aí em tudo e, enfim. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o auxílio emergencial. Tem duas situações aqui que eu quero colocar para vocês. Primeiro, foi editado a medida provisória 936, que trata de uma situação, que é o auxílio emergencial para os trabalhadores formais. Aqueles que têm CTPS, atinge, obviamente, a grande maioria dos seletistas. Esse acordo, ele já foi promulgado, sancionado pelo presidente da República. Eu digo acordo porque é um projeto do Congresso Nacional, mas um projeto unânime, e foi um projeto em que se ouviu os empresários, senti falta do debate dos sindicatos nessa discussão, mas nós sabemos que estamos numa pandemia, que a situação é de emergência, mas mesmo assim, esse acordo já está valendo, já foi sancionado pelo presidente da República. Então, essa é uma situação, que é a da medida provisória 936 para os trabalhadores formais. Nós vamos falar um pouquinho dos trabalhadores informais. Os trabalhadores informais hoje representam mais ou menos 38 milhões, aí, estimativas que eu vi, de pessoas, enquanto os trabalhadores formais representam em torno de 12 a 13 milhões também, e precisa preservar os contratos de trabalho, os empregos, enfim, é uma situação. Mas hoje nós temos muitas pessoas em situação de total desamparo, aguardando a sanção de uma lei que já foi discutida no Congresso, que é um auxílio emergencial de R$600. Só falando aqui, entrou o doutor Carlos Augusto. Boa tarde, doutor Carlos Augusto, doutor Helder. Boa noite, hoje vai ser sucesso, advogado previdenciário aqui. Que bacana, doutor Helder, que cidade? Coloca aí a cidade para nós. Vou passar a palavra para a doutora Adriele, a gente vai fazer um bate-bola. Doutora Adriele, fala aí um pouquinho desse auxílio emergencial, das características gerais, do que a gente pode esperar dessa aprovação aí, da sanção do presidente para esse decreto. Fala um pouquinho para nós. Tá bom. Sobre, então, esse auxílio emergencial, e eu já te agradeço, Patrícia, por ter feito essa introdução, diferenciando, então, o auxílio emergencial, que vem mais com essa característica previdenciária, nós falamos de trabalhadores informais, né? Isso se difere muito da MP 936, que já fala sobre os empregados, trabalhadores formais,
e que a MP ela trata especificamente o benefício como benefício emergencial, diferente do auxílio emergencial. Então, obrigada por esses esclarecimentos. Seguindo, então, com o auxílio emergencial, ele está previsto lá no projeto de lei 1066/2020, foi aprovado no Senado Federal agora no dia 30 de março, né, recentíssimo. Semana passada já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados. Então, nós vamos falar de um projeto. É muito importante fazer esse esclarecimento inicial. Ele foi sancionado ontem pelo presidente da República, bem à noite ali, imagino que 7 horas da noite, contudo, ainda não foi publicado. E o presidente da República, ele ainda não fez essa publicação, porque, pelo que a gente acompanha, né, todos os noticiários, ele procura fazer a publicação desse projeto juntamente da medida provisória para que se organize as questões orçamentárias, como que vai ser feito o pagamento, por onde que vai ser feito o pagamento, quais os fundos serão utilizados, né? Então, por isso que nós ainda não tivemos a publicação dessa lei hoje, pelo menos até momentos antes da gente começar essa live, ainda não tinha sido publicado. Fazendo esses esclarecimentos, então, nós vamos falar de situações previstas desse projeto e que podem ser alteradas, porque nós não tivemos acesso aos vetos. Nós ficamos sabendo que o presidente colocou alguns vetos no projeto do Senado, mas a gente não sabe ainda quais são. Vamos falar de projeto, então é preciso ter muita calma e precaução nessa hora, é um esclarecimento. O que for mantido, fica válido aqui tudo que a gente apresentou. Esse auxílio emergencial, inicialmente, ele vai ser operacionalizado pelo Ministério da Cidadania. Então, o projeto de lei ele traz os requisitos e critérios para que as pessoas saibam o que elas precisam ter para fazer jus ao benefício, mas ele ainda, depois da lei ser publicada, ele precisa ser operacionalizado. Bom, e esse benefício, o que ele é, né? Ele é um pagamento de R$600 para um grupo de pessoas. E ele foi criado justamente por esse estado de calamidade pública que nós nos encontramos, decorrente dessa pandemia, né, Patrícia? Muitas pessoas que têm esses trabalhos formais, têm pequenas empresas, e com as questões de isolamento social, né, não pode ter atendimento presencial, essas empresas estão sofrendo muito. Hoje mesmo escutei uma matéria, uma entrevista falando sobre a maioria das empresas, pequenas empresas, elas não têm um caixa para se manter 1 mês, 2 meses, 3 meses. A grande maioria tem a possibilidade de se manter até no máximo 20 dias, sem alguma venda, sem efetivar negociações. Então, é pensando nessas situações, né, dessas empresas, esses pequenos empresários, que foi criado o auxílio emergencial. Bom, e quais seriam, então, os requisitos? Quais as pessoas poderiam fazer jus? Claro que no projeto de lei. Quais as pessoas poderiam, então, ter acesso a esse benefício? Foram definidos alguns critérios cumulativos, tá? O primeiro, a pessoa precisa ter 18 anos de idade para mais. Homem ou mulher, sempre 18 anos de idade para mais. Segundo ponto, ser uma pessoa com trabalho informal, ou seja, sem carteira assinada, né? Terceiro ponto, eu vou acompanhando aqui, eu fiz um rascunho, né? Porque são tantos critérios novos e para eu não me perder. O terceiro ponto, então, também cumulativo. A pessoa vai ter que suprir todos esses requisitos. Terceiro ponto seria que a pessoa não receba nenhum benefício assistencial ou previdenciário, não receba seguro-desemprego, não receba também nenhum plano de transferência de renda federal, exceto Bolsa Família. Então, o Bolsa Família ele não vai prejudicar a pessoa a fazer jus a esse auxílio emergencial. Quarto ponto, nós temos a questão da renda mensal. E essa renda mensal, ela copia um pouco do que foi alterado lá do BPC, né, Patrícia? Porque ela vai falar sobre a renda per capita até meio salário mínimo. E ela utiliza uma situação inovadora e bacana, que vai abranger um grupo bem maior de pessoas, que é uma renda do grupo familiar de até 3 salários mínimos. Né? Enquanto a gente faz uma divisão para chegar na renda per capita até meio salário mínimo, a renda do grupo familiar, então, pode chegar até 3 salários mínimos, que vai abranger uma grande quantidade de famílias.
Mais um ponto que tem que ser cumprido cumulativamente é a Só um minutinho. Doutor Paulo Rogério entrou, só para falar aqui. Doutora Cristiane Pascali disse que o som sumiu. Pessoal, o som sumiu? Vocês estão ouvindo? Alguém pode dizer aí se o som desapareceu, se vocês estão ouvindo? Ela falou, mas, bom, o pessoal não manifestou. Desculpa, pode continuar o ponto. Qualquer coisa a gente interrompe. Tá ok, doutora Kênia, tá ok. Ai, que bom. Bom, então, mais um requisito cumulativo é a questão da pessoa ser isenta do imposto de renda. O que significa isso? Até anotei aqui o valor que ele vem definido nesse projeto de lei, que é que a pessoa não tenha recebido esses rendimentos tributáveis em 2019 acima do valor de R$ 28.559,70. Isso é mais um requisito cumulativo. E o sexto requisito, então, é que a pessoa exerça a atividade na condição de microempreendedor individual ou contribuinte individual, seja aquele que verte as contribuições pela alíquota de 11% ou de 20%, qualquer um desses pode ter acesso ao auxílio emergencial. E um terceiro ponto é que a pessoa tenha, o trabalhador informal, ele esteja inscrito no CAD único. Só que aqui tem informação. Ele pode ser inscrito no CAD único, mas se ele não estiver inscrito, ele não perde o direito ao auxílio emergencial. Basta que ele tenha essa renda per capita até meio salário mínimo, né? Ou a renda do grupo familiar até 3 salários mínimos. E isso é uma coisa que muitas pessoas que leram esse projeto de lei ou vêm acompanhando as matérias, né? Falam, mas eu tenho que ter a inscrição no CAD único, isso tem que ser feito hoje, tem que ser feito rápido, porque eu tô com medo de não fazer jus ao auxílio emergencial. Calma, gente. Pode sim. Não é a ausência da inscrição no CAD único previamente que vai te conceder ou vai te impossibilitar o auxílio emergencial, não. Até porque o projeto de lei, ele trata de mais uma situação, né, Patrícia? Ele fala sobre esse cadastro único. Ele pode ser feito através de plataformas digitais. Então, veja bem, hoje a pessoa que se preocupa com o CAD único, via de regra, ela vai sair de casa e vai lá no CRAS para fazer o CAD único. Só que um detalhe, nós estamos em momento de isolamento social. Pelo menos na minha cidade, o CRAS está fechado. Então, isso seria totalmente contrário ao que o governo tem feito, né? Que é das pessoas, principalmente os mais idosos, ficarem em casa, né? Então, não é o momento ainda para ter essa preocupação. Com certeza, o governo, por ter definido essa situação de plataforma digital, vai disponibilizar isso lá no site do Ministério do Desenvolvimento Social. Eu acredito, né? Isso ainda vai vir na medida provisória. Outra situação que fala sobre o CAD único é que a pessoa não inscrita no CAD único, ela pode também apresentar uma autodeclaração nessa mesma plataforma digital que vai ser ainda disponibilizada. A autodeclaração, que seria ela apresentando todas essas informações, pessoas do grupo familiar, qual que é a renda dessas pessoas e, claro, né, o governo federal ele vai utilizar ferramentas para verificar isso. Você apresenta uma autodeclaração ou CAD único, né, preenche um CAD único, e o governo, com certeza, isso está até no texto da PL, ele vai cruzar esses dados de INSS, dados de imposto de renda e qualquer outro cadastro governamental, ele vai cruzar os dados de todos esses CPFs das pessoas envolvidas dentro de uma mesma casa para verificar se a pessoa faz jus aí ao auxílio emergencial ou não, né? O pessoal está acompanhando bem, Patrícia? Me dê um feedback. Tá aqui, ó, tem até algumas perguntas. Doutor Caio, como comprovaremos a renda familiar? Olha, essa questão, a comprovação vai se dar quando você faz a inscrição no CAD único, você já coloca seu grupo familiar. Então, nós temos o CNIS, Cadastro Nacional de Informação Social, que o governo, nesse primeiro momento, vai fazer o cruzamento de dados e vai verificar se essa renda ultrapassa esse limite legal, entre aspas, que é inserido aqui nessa medida emergencial. De toda forma,
pode acontecer situações que a própria autodeclaração vai suprir essa necessidade de comprovar essa renda familiar. Ela não é como o benefício assistencial, uma ajuda temporária, emergencial, então vai ter muita flexibilização desses requisitos. O que a doutora Adriele colocou foi, quem estiver cadastrado no CadÚnico, eu falo CadÚnico, porque parece um negócio de caduco. Ai, tem que fazer tanto cadastro nesse CRAS, ficar lá um tempão, a pessoa que está idosa. E eu já tive vezes, foram 4, 5 vezes não conseguiram fazer esse CadÚnico. Não é uma coisa tão simples assim, não. Mas, enfim. Então, eu já vou ler a segunda aqui, viu, doutora Maísa? Mas aí, essa pessoa, ela vai ter essas formas. Primeiro, CNIS, segundo, a autodeclaração, que é responsabilidade criminal. Depois, o Estado pode cobrar dessa pessoa se verificar se essa informação não é correta. A inscrição do CadÚnico, o que significa? Eu falo CadÚnico, o que significa? Que essas pessoas vão receber primeiro. Isso é fato. E essas outras pessoas que não estão no CadÚnico, que representam uma parcela muito grande, vai ter que fazer essa declaração e vai receber depois. Não acredito que consiga receber aí até o dia 16, a doutora Adriana. Estou rezando, gente, semana que vem já começar a receber, mas não sei. Vou arrumar outra pergunta aqui. Dona de casa e desempregado farão jus? Eu acredito que sim. O que você acha, doutora Adriele? Dependendo da renda. Acredito que sim, desde que sejam cumpridos todos aqueles requisitos cumulativos, a idade, no caso já estaria configurado o trabalho informal, né? Não recebeu benefício assistencial ou previdenciário. Então, se tem todos os requisitos, acredito que sim, doutora. Uma outra pergunta, uma dúvida que surgiu bastante em grupos que participam é sobre o direito dos advogados quanto ao auxílio emergencial. Ótimo, um exemplo. Trabalho no escritório e ganho R$500 por mês. Tenho direito? Pergunto, pois sou recém-formada e tenho inúmeros colegas de profissão na situação. Eu, Patrícia, entendo que você tenha direito. Se você tem os requisitos, a renda per capita inferior àquele limite legal, a necessidade, nós estamos numa situação, gente, em que nós vamos ter muita gente, engenheiro, advogados, trabalhadores, no geral, com nível superior, inserido nessa ajuda assistencial de R$600, estagiários, por exemplo, estagiários, muitos vão ter cessado a renda, e de repente está com os requisitos familiares. Eu não vejo assim, limitação por profissão. Você vê, doutora Adriele? Não, também não vejo, doutora Patrícia, e concordo completamente com o que você colocou. Um critério específico, pessoas que não é que montaram um escritório esse ano, mas às vezes já vem com um escritório aí da Jovem Advocacia, 2, 3 anos, e que ficaram também dentro daquele requisito que é a isenção do imposto de renda. Então, se estão cumpridos os requisitos, também não vejo por que fazer diferenciação com categoria profissional. O doutor Helder, se o indivíduo possuir uma microempresa aberta, mas não faz movimentação financeira na microempresa, tem direito ao benefício? Eu, Patrícia, entendo que tem. Doutora Adriele, você tem alguma situação que você acredite que não? Não. Eu acredito que o projeto de lei ele é muito claro ao definir os requisitos e ele coloca isso de forma minuciosa. Então, se a pessoa supre todos esses requisitos, todos aqueles cumulativos e depois aquelas situações dos empregados, microempreendedor individual ou contribuinte individual na alíquota 11% ou 20%, ou a pessoa inscrita no CadÚnico com renda per capita de até meio salário, se ela cumpre todos esses requisitos, acredito sim que ela vai ter direito ao auxílio emergencial. E até tem uma dúvida que surgiu hoje, que é a questão do pescador. Nesse período de defeso, que talvez não esteja recebendo seguro-desemprego, porque o pescador recebe o seguro-desemprego no período em que não está exercendo a atividade, mas se ele está sem nenhuma renda, entendo também que tenha direito também o segurado especial, doutora Adriele. Sim, sim. Todos esses, se eles se enquadram nesses requisitos, não vejo por que não ter essa concessão. E, Patrícia, aqui eu fiz alguns esclarecimentos nas minhas anotações. Eu fiz esse esclarecimento da renda per capita. É claro, todos os advogados atuantes já conhecem, mas eu tenho a preocupação de todo o público que vai nos acompanhar nessa live. Então, é importante entender que
que a renda per capita ela não seria exatamente o que uma pessoa recebe. A gente vai pegar todas as pessoas que moram no mesmo domicílio, e nesse ponto a lei também, o projeto de lei, ele foi muito interessante, porque ele não vem com a questão do grupo familiar, daquela interpretação utilizada no BPC da LOAS, né? Ele fala, esse grupo familiar serão todas as pessoas residentes dentro do mesmo domicílio. Então, todas essas pessoas, vou somar a renda de todo mundo da casa e eu preciso dividir, então, por todos os membros para chegar nesse critério de até meio salário mínimo, ou o grupo familiar também, né, até 3 salários mínimos, somando a renda de todo mundo. Então, se há essa situação, a pessoa, então, teria suprido o critério financeiro, né, o critério de renda. A doutora Sandra colocou, foi alterado para incluir agricultura familiar, pescador está hoje na listagem. Doutora Sandra, mas ainda que não estivesse, o segurado especial, ele tem, de fato, uma limitação de renda muito, muito alta, muito baixa, na verdade. Então, é pela produção. E a gente sabe que a maioria dos segurados especiais, trabalhadores rurais, estão inseridos em menos da metade do salário mínimo. Então, ainda que não estivesse nessa listagem, o conceito geral que foi trazido aqui por esse projeto de lei, porque o que acontece? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente tem um projeto de lei, a gente tem que entender a finalidade desse projeto de lei. Qual foi a finalidade do projeto de lei 1066 de 2020? Medidas para reduzir a vulnerabilidade social e as pessoas adotarem medida de saneamento e isolamento social. É uma. E outra, medida de proteção social. Daí, eu quero que vocês pensem o seguinte, dentro desse conceito e finalidade da lei, vocês vão inserir uma série de trabalhadores que não estão na MP dos formais. Então, ele está na MP dos informais. Se houver um brasileiro ou uma brasileira em situação de desigualdade em relação a isso, aí é preciso a advocacia entrar, inclusive, porque nós temos aí mandado de segurança, nós temos medidas sociais, para incluir esse trabalhador. O que você acha, doutora Adriele? Concordo perfeitamente. Sempre que a gente se depara com uma lei, nós precisamos analisar o espírito dela, né? E o espírito nada mais é que proteger contra esse momento social tão danoso, né? Tanto nós estamos passando por momentos difíceis em matéria de saúde, mas também em matéria de economia. E é justamente por isso que essa lei vem com auxílio emergencial para proteger essas empresas que vão sofrer, esses pequenos empresários, né, que vão sofrer diretamente os impactos do isolamento social, que não tem como a gente deixar de lado porque precisamos preservar nossa saúde. Uma outra coisa, que um ponto que eu gostaria de trazer para vocês, que a lei colocou, ela dispensa a apresentação de documentos, e aí está escrito formalmente no texto da lei, é dispensado a apresentação de documentos para recebimento desse benefício. Por quê? Para incluir também situações de pessoas que estão em vulnerabilidade social total, como moradores de rua. Então, para incluir, eu falei exclusão, para incluir pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social completa. Então, aqui foi dispensado, inclusive, a apresentação de documentos para receber isso. A finalidade dessa discussão no Congresso, e aí as pessoas precisam entender que esse projeto de lei foi fruto de uma discussão no Congresso Nacional de vários partidos e de várias ideologias. Ele foi consenso. Eu não sei se eu me lembro, parece que teve um voto desfavorável. Então, ele foi consenso na Câmara dos Deputados e no Senado também, a discussão dele foi consenso, em caráter de urgência, emergência. Então, é um diploma democrático, efetivamente. Há uma discussão na MP 936, essa é uma discussão forte, que são os pontos de redução salarial, que vão vir da MP 936, e a gente vai tratar isso em outra live, porque a finalidade aqui é fazer uma live, né, doutora Adriele, rápida. Então, nós vamos tratar disso em uma outra live. Mas essa tem uma discussão, porque nós temos aí uma Constituição da República, a Constituição da República, que fala, não pode
haver redução salarial por meio de acordo individual. Ou seja, empregado e patrão dizer lá, olha, eu vou ter que te dispensar ou você vai vir aqui fazer um acordo, porque nós estamos numa crise muito brava, nós sabemos que estamos numa crise e precisamos. O diploma tem pontos positivos, sim, mas faltou essa discussão que pode trazer muita consequência posterior. E a vinda do sindicato para discussão no Congresso junto com os empresários. Teve a discussão com os empresários? Ótimo, teve, precisamos preservar os contratos de trabalho. Eu não discuto isso, precisamos mesmo. Mas essa discussão teria que ter sido feita com todos os atores sociais. Por quê? Para evitar problemas para a própria empresa, que é um problema de passivo trabalhista futuro, em decorrência da irredutibilidade de salário que vai ocorrer com esse projeto de lei. A gente vai tratar disso numa outra live, que já fica aqui convidada a doutora Adriele. Dá para colocar mais pessoas, nós vamos trazer outros advogados trabalhistas. A intenção é fazer uma discussão bem bacana. Sim. Doutora Adriele. Doutora Patrícia, muito bacana as suas colocações. Eu quero pontuar aqui, nós falamos que esse valor ele vai ser pago de R$600 por mês, né, com um período inicial de 3 meses. E aqui trata-se também eu achei esse ponto muito bacana, e eu tenho certeza que você também. A mulher, né, provedora da família monoparental, ela pode receber, então, o valor de 2 auxílios emergenciais, que seria o valor de 1.200. E eu esclareço isso aqui porque eu vi muitas pessoas me perguntando, mas quais são as situações que eu posso receber 1.200? Bom, essa é uma, mas a mulher, como provedora dessa família monoparental, ela teria o direito de receber 2, ela como titular. Mas nós temos também a possibilidade de acumulação desse benefício, né? Até 2 pessoas dentro de um mesmo domicílio podem receber o auxílio emergencial e podem acumular com o Bolsa Família. Desde que, né, se o auxílio emergencial for mais benéfico, eles podem optar pelo auxílio emergencial. O Bolsa Família não vai impedir essa concessão. É um ponto muito interessante que já estava até passando batido aqui, mas eu gostaria de pontuar, porque eu te conheço, doutora Patrícia, sei da sua defesa pelos direitos da mulher, então eu tinha certeza que seria uma pontuação aqui que ia deixar nós duas muito felizes. De fato, essa parte aqui da lei que trouxe, o que é essa família monoparental que a lei traz? Para quem não é do direito, para quem não é advogado, para que entenda. É aquela mulher que sustenta o lar na condição de mãe e pai. Então, é isso. Por que ela protege 2 pessoas na família? Você pressupõe mãe e pai. É óbvio que aí o pessoal vai me perguntar, mas o homem que também faz essa função. Gente, eu, Patrícia, entendo que é extensivo, porque o sentido da lei é proteção social de uma família composta de uma única pessoa como provimento de filhos, o pai, ou mãe, de uma família inteira, e normalmente se tem hoje uma situação de muito abandono da mulher, com vários filhos, isso é uma drástica realidade. E essas mulheres vão ter esse benefício. Eu fiquei, de fato, muito feliz com a situação, porque a gente sabe que no interior aí, em todas as cidades, nós temos situações que envolvem essas mulheres que saem para trazer o alimento para casa, desenvolve esse papel duplo de provedor financeiro da família e provedor emocional, intelectual e de criação desse familiar. É verdade. Eu imaginei, viu? A doutora Adriana me conhece. Eu quero trazer para vocês também, deixa eu ver o que eu coloquei. Doutora Patrícia, deixa eu fazer só mais alguma pontuação. Claro, fica à vontade. Porque é uma coisa muito interessante também para as pessoas que estão aí com requerimento de BPC, ou benefício de prestação continuada da LOAS, eles têm a possibilidade de receber também esse auxílio emergencial durante 3 meses, no valor de R$600,
até que esse BPC seja analisado pelo INSS, né? Até a avaliação pericial, se for o caso de pessoa deficiente, ou até a avaliação social, no caso de pessoa idosa, até que isso seja analisado e julgado, né, decidido pelo INSS, a pessoa pode receber, então, pode pedir esse auxílio emergencial e esses valores serão adiantados para ela. E aí, depois, se ela conseguir êxito com o BPC na via administrativa, junto do INSS, ela poderá fazer as compensações, né? Ela recebe, então, desde a DER, a data do requerimento, ela vai receber esses acréscimos, a diferença dos R$600 até o mínimo, que é o salário mínimo. Doutora Patrícia, tá sem som para mim. O doutor Carlos colocou aqui, nos ajudando na live. Doutor Carlos, apenas um adendo. O projeto vai alcançar também as mães solteiras e ainda que menor. Sim, vai alcançar. Quando será a live para a 956? Não, a 936, né? Semana que vem. Segunda-feira, a live da 936. E ela tem muitas coisas. Gente, finalidade, instituir programa emergencial de manutenção de emprego e renda. Não teve discussão de sindicato, pode trazer redução salarial gritante aí para uma faixa salarial de 3 a 10 salários mínimos ou mais. Então, pode trazer redução salarial de até 50%. Objetivo, preservação de renda, gerar continuidade dos vínculos empregatícios. Então, vai trazer uma série de situações e que envolve, inclusive, manutenção desses vínculos. Mas tem muita discussão dessa MP 936, envolvendo a constitucionalidade da redução salarial, que a gente vai trazer na segunda-feira. Deixa eu ver aqui. Doutor Leonardo Monteiro, que é professor também, aqui, ó, tem umas aulas maravilhosas, já está convidado para falar da repercussão no direito civil, doutor Leonardo. Quantidade de homens vivendo sozinhos e cuidando dos filhos tem aumentado consideravelmente. Por isso, eu sabia, doutor Leonardo, queria ter um comentário. Os homens também, por isso que eu disse. Olha, isso é para a mulher, mas os homens, se comprovarem uma situação similar, no meu entendimento, têm direito também, porque a finalidade não é a proteção da mulher, mas a proteção daquela família que normalmente é assim, doutor Leonardo, concordo, tem muitos homens que sim, estão sustentando o lar, cuidando dos filhos, isso eu não tenho dúvida, mas a quantidade de mulheres abandonadas com criança doente, criança portadoras de necessidade especial, nós tivemos um problema aí com a Zika, algum tempo atrás, e chikungunya, que trouxe uma questão de famílias inteiras vivendo em situação precária e mães que tiveram filhos com deficiência e muitas abandonadas, sem estudo, isso é sério. Então, precisa de uma proteção para essas mulheres que cuidam dos seus filhos e muitas são abandonadas pelos maridos. Óbvio que a gente tem maridos maravilhosos, né? O meu é maravilhoso, já vou aqui falando, doutor Leonardo, doutor Juan, vários homens aqui maravilhosos, mas vocês têm que considerar uma parcela gigantesca de mulheres vivendo situação de vulnerabilidade absoluta. Minha live está travando um pouco, e não sei se foi falado, mas os trabalhadores rurais também são atingidos pela medida? Sim, são atingidos. A doutora Sandra colocou para a gente que foi incluso agora, eu não sabia, mas eu já havia falado que sim, era incluso, dependendo da renda per capita desse trabalhador rural, porque a situação dos trabalhadores não formais. Os formais seletistas já têm uma medida provisória, então todos os outros têm que ser enquadrados nessa. Então, nós teríamos que criar uma outra medida, uma outra norma para abarcar aí o segurado especial, alguém que de fato a gente entenda. Eu acho que não tem dúvida. Situação de vulnerabilidade se enquadra nessa norma, nesse decreto-lei. Doutora Adriele, concorda? Concordo sim, doutora Patrícia. E eu gostaria de fazer um comentário aí desse colega nosso que falou sobre existem muitos homens como provedores. Eu penso esse projeto de lei, ele protege a pessoa que sozinho, ou seja, nós não estamos falando em pai e mãe, marido e mulher. Ele protege a pessoa sozinha que
seja o provedor daquele grupo familiar, né? Seja o provedor dos filhos, todos que moram naquela residência. Então, eu acredito, doutora Patrícia, que há possibilidade, sim, talvez até de impetrar algum mandado de segurança para fazer garantir o espírito da lei, né? Porque a lei, ela não vem aqui mostrando para nós uma proteção específica pelo gênero feminino. Eu não acho que é isso, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a projeto de lei, ele protege a situação de um único provedor, que ele é impossibilitado de trabalhar ou com os riscos sociais que advieram com essa pandemia, ele quer proteger a situação e não o gênero. Então, eu acho que poderia ser aplicado esses R$ 600 em duplicidade também para o homem. É uma opinião particular minha. Doutor Leonardo, o Estado deveria dar mais atenção a essas mulheres. Penso que essa ajuda não é suficiente. Doutor Leonardo, de fato é uma ajuda pouca, mas essa ajuda já dá o alimento, assim, pelo menos essa. O problema é que nem essa está vindo rápido. Então, nós temos situações graves em comunidades, principalmente no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, que as pessoas estão passando fome, e não tem comida, que são aquelas trabalhadoras e trabalhadores que vendiam alguma coisa na rua, que exerciam atividades informais, mas traziam alimento todos os dias, mas não tinham capital de giro. A doutora Adriane falou uma coisa, bem, tem empresa que não tem capital de giro para 20 dias. Imagina o trabalhador de porta em porta. Vocês acham que ele vai ter capital para quantos dias? Ele não tem para 2. Ele não tem para 2 dias. É uma situação grave, gravíssima. As questões da empresa, eu vejo muita gente falar fato do príncipe. Agora nós vamos utilizar o fato do príncipe. O que é o fato do príncipe? O Estado vai ter que arcar com essa situação de que me impediu de pagar os salários, eu vou ter que substituir os salários. A grosso modo, para que as pessoas entendam, as pessoas mais leigas, seria isso. Não é bem assim. Por quê? O fato do príncipe vai ser discutido, provavelmente vai ter muita gente discutindo, mas esse empresário que não tem 20 dias de fluxo de caixa, capital de giro, será que é possível falar para ele assim, olha, numa situação, de um dia para outro, você que é empresário, não teve capital de giro, está com muitas dívidas, foi fato do príncipe? Então, vai surgir essas discussões. Será que é fato do príncipe a má administração? É complicado, porque nós temos um país de muitos empresários, empreendedores, mas, na realidade, são trabalhadores informais subempregando. São trabalhadores que não têm condição de manter emprego de outras pessoas por mais de 30 dias. E, às vezes, nessa ponta aqui embaixo, eles sustentam uma cadeia maior de empresas muito grandes que terceirizaram esses trabalhos para países de terceiro mundo. Mas, doutora Adriane, eu vou passar a palavra para você para a gente encerrar, eu só quero colocar aqui, 37 minutos, dados. Nós tínhamos, em janeiro, cerca de 350 bilhões em reservas, em capital, em dinheiro. É isso que é o valor estimado, o número pode ser um pouco para baixo, um pouco para cima, mas cerca de 350 bilhões. Eu pesquisei o número de 356,9 bilhões em 2019, não sei se é isso. O PIB no Brasil cresceu 1,1%, muito pouco no ano de 2019, foi os dados que se colocou. O PIB não é a riqueza do país, como muita gente entende, não, mas é a soma da produção, dos recursos, a soma dos trabalhos desempenhados, das atividades econômicas desempenhadas, dos setores que desempenham a economia do Brasil, que deu 7,3 trilhões da movimentação. Essa ajuda de custo seria, em tese, o governo federal colocou o seguinte, olha, nós não temos como liberar esse decreto-lei sem uma MP para dizer o seguinte, onde está a fonte de custeio desses valores? Então, nós temos uma reserva cambial. Tá, não tem, precisamos de uma medida provisória, mas ele editou uma medida provisória para proteger os informais, que vão dar aqui em torno, um gasto aí aproximado, porque são dados, eu não sei se esses dados correspondem à matemática, de 51,6 bilhões de reais. Calcula-se, isso o ministro Paulo Guedes veio e disse, olha,
A previsão orçamentária da SMP para os informais daria 98 bilhões. Eu tentei achar esses 98 bilhões, confesso que não achei, porque se nós temos aí em torno de 36 milhões de famílias que provavelmente serão favorecidas, em torno mais ou menos isso que ele colocou, eu não consegui chegar a esse número de 98 bilhões, mas enfim, foi o que ele colocou. Então, daria um gasto entre os dois setores de um gasto não, para mim são investimentos, você está preservando a economia do seu país, de 149,6 bilhões de reais, e uma dívida que nós vamos pagar para o FMI de 323 bilhões no final do ano, que é o momento em que se paga essa dívida externa, que é momento, inclusive, de agora discutir essa dívida no FMI para possibilitar a volta do crescimento dos países emergentes, como o Brasil, pós-pandemia. Pós-pandemia, nós vamos ter que repensar muita coisa. Eu sei que vai ser muito difícil para o advogado também, para o engenheiro, para as pessoas que são informais. A colega falou, mas o estagiário, o advogado, o jovem advogado tem direito a essa ajuda? Se ele se enquadra aqui nesses critérios de renda, sim, tem direito a essa ajuda, porque ele está dentro dos informais. Também tem benefícios que depois eu quero convidar alguém da Caixa de Assistência em Minas e de outros estados para falar, porque tem benefícios das caixas de assistências para esses advogados que podem ser requeridos nesse momento. Precisa falar sobre isso também, né, doutora Adriele? E colocando mais alguma coisa aqui, já encerrando. Doutor Leonardo, parece mais política do que vontade de ajudar. Vamos ver se de fato vai chegar na ponta ou a burocracia vai causar embaraço. Doutor Leonardo, a burocracia já está causando embaraço. Tanto que o presidente, não, precisa de uma medida provisória para aprovar isso. Mas, para o trabalho formal, os empresários se reuniram com ele, não precisou de medida provisória. Então, já está causando embaraço. Emanuel Araújo, boa noite. Cristiane, empresas de recuperação judicial, poderíamos? É um caso. Empresa em recuperação judicial, em que sentido? Se for na questão da MP aqui, 936, entra empresas em recuperação judicial, sim. Agora, se for no caso aqui, ela está abrangendo o microempreendedor individual, o autônomo, as pessoas que não têm nenhum tipo de faturamento. Então, se for os sócios dessa empresa, por exemplo, a título de exemplo, os sócios de uma empresa de recuperação judicial que tenha zero capital, está em situação de desamparo, sim, é abarcado. Eu não entendi se foi isso. 2 MEI, um contribuinte individual de um mesmo membro, podem receber 2 MEI ou um contribuinte individual de um mesmo membro. Entendo que sim, doutora Adriele, o que você entende? 2 MEI ou um contribuinte individual? Também entendo que sim, sem nenhum problema, nenhuma exceção aqui na PL. Segurado que recebe B36, ou seja, no importe de 50% do salário de benefício, será ou não amparado pelo auxílio emergencial? Ótima pergunta da doutora Gisele, porque a lei exclui quem está recebendo benefícios previdenciários. Ela exclui expressamente aqui quem está recebendo benefícios previdenciários. Só que esse trabalhador, às vezes, ele recebe 50% da renda dele já defasada, R$200. Eu entendo que, pelo princípio da isonomia e finalidade legislativa, ele se abarca. Mas, provavelmente, vai precisar de advogado para entrar com mandado de segurança para esse trabalhador. Você acha que será concedido administrativamente nesse caso, doutora Adriele? Administrativamente, não sei, né? Porque a compreensão deles, muitas vezes, eles não olham o espírito da lei, né, doutora Patrícia? Eles leem um texto, se isso aqui é benefício previdenciário, então não tem direito. Não há uma interpretação social, a vontade social da lei, enfim, não há uma interpretação do espírito, por o que essa lei quer proteger. Eles não fazem essa interpretação, pecam muitas vezes, frustrando o direito das pessoas com isso. Bom, doutora Gisele, meu posicionamento tem direito, dependendo do valor legal, se enquadrar dentro do critério legal. Essas questões de benefício de prestação continuada têm que ser vista como a renda de um salário mínimo, que a lei trouxe diversas vezes, meio salário mínimo aqui como uma renda per capita.
Então, eu acho que toda essa interpretação tem que ser feita no momento de analisar essa lei. Vai ter muitas situações que vai gerar dúvida e talvez indeferimento desse benefício para esse trabalhador. E nesse momento, é que surge a necessidade do advogado em aconselhar essas pessoas a buscar proteção social para perfazer a dignidade da pessoa humana. Doutora André, estou com uma dúvida. Meu marido trabalha na empresa aérea e entrou de licença não remunerada e possui MEI. Ele terá direito de receber esse benefício? Ele entrou com licença não remunerada e possui MEI. Se ele entrou com licença não remunerada e possui MEI, e ele trabalhava numa companhia aérea, ele deve ter um faturamento aqui no ano de 2019 maior que 28.599. Tem uma questão tributária envolvendo esse trabalhador aí. Eu não posso te dizer que se o trabalho ultrapassar a 28.599,70 em 2018, precisa ser analisado a declaração do imposto de renda, enfim. Agora, é óbvio, se tiver em situação de total desamparo, por uma situação ou por outra, ele vai ter que ser abarcado em uma dessas ajudas, porque ele não vai poder ficar em casa sem receber nada do Estado e sem poder sustentar a sua família. Qual seria a diferença do pescador profissional com os que recebem seguro defeso? Você pode explicar, por favor? Quem recebe o seguro defesa é pescador profissional? Artesanal, né? A lei fala artesanal. Tá, já entendi a pergunta. Pescador profissional, ele é enquadrado, salvo o melhor juízo, como uma pesca esportiva. Não, isso eu não sei colocar aqui. A questão do trabalhador profissional. Você sabe, doutora Adriele, não é como pesca esportiva. Há trabalhadores que trabalham em porto, como pescador artesanal, ou como pescador profissional. Esse pescador profissional, se tiver CTPS assinada, está lá nos formais. Primeiro, eu preciso saber, ele tem CTPS assinada como pescador artesanal? É uma questão a se fazer. Se tiver CTPS assinada enquanto pescador profissional, CTPS assinada, ele se enquadra na lei dos formais. Não tem CTPS assinada. Eu entendo que ele se enquadra nessa norma e tem que verificar questão do limite de renda que ele recebe mensalmente, declaração de imposto de renda, tudo isso. O segurado que teve o benefício cessado, até que mês terá direito, ou só o fato de ter cessado recentemente terá direito? Não está recebendo benefício, tem direito, né, doutora Adriele? Sim, quem não estiver recebendo benefício, independente do período, tem o direito, sim. É porque, às vezes, a pessoa pode ter ficado com dúvida em questão de qualidade segurada ou carência, né, com relação à previdência, mas para o auxílio emergencial, isso não é necessário. Doutora Ana Maria, ela tentou explicar aqui, tipo, o pescador profissional que ainda não tem registro, somente protocolo. Aí depois ela colocou não. Doutora Ana Maria, o pensamento é o seguinte, qual que é a finalidade da lei? Medidas que caracterizam a vulnerabilidade social. Esse seu cliente está em vulnerabilidade social? Cessou a possibilidade dele pescar? Ele é enquadrado como informal? Ele não tem registro na CTPS? Ele pode ter um registro como pescador profissional, não tem problema. Como o advogado tem registro na OAB, enquanto profissional advogado. Mas ele não tem renda, ele se enquadra na lei. Beleza? Aí ele se enquadra na lei. Eu acho que isso não tem dúvida. Tem, doutora Adriele? Você tem dúvida? Não, de jeito nenhum. São os requisitos que nós tratamos inicialmente, os requisitos cumulativos para fazer jus ao benefício. Então, se a pessoa ela está nesse quadro de vulnerabilidade, se ela está aí dentro dessa renda per capita que nós já citamos, para mim ela faz jus. Essa renda que eles colocaram de R$ 28.599,
é complicada também, é algo que precisa ser analisado individualmente, porque talvez ele tenha tido uma renda superior a R$ 28.599 reais e está em situação de vulnerabilidade. Tem essa exclusão, mas se o sentido da lei é abarcar e proteger socialmente, para que as pessoas tenham direito a esse momento de isolamento social, para a gente poder combater juntos um vírus, uma pandemia, eu acho que isso também é discutível. E você, doutora? Sim, creio que é discutível, mas a PL ela trata disso pelo viés da isenção do imposto de renda, né? De como que a pessoa vem trabalhando. Suponhamos que a pessoa em 2019, no ano calendário de 2019, ela teve um rendimento muito superior e aí ela não estivesse declarando alguma renda esse ano. Eu penso que é mais para proteger alguma fraude, doutora Patrícia, eu tenho essa sensação, porque uma empresa que teve um rendimento muito superior, às vezes neste ano ficaria assim contraditório, né? Esse empresário declarar que não tem renda nenhuma. Eu acho que eles utilizam esse critério da isenção, desse limite, né? Para que a pessoa esteja isenta do imposto de renda, para evitar essas situações. Isso mesmo. Pessoal, vou despedindo aqui, já são 50 minutos de live. Se vocês gostaram, compartilhe aí, nós responderemos depois as demais perguntas. Na segunda-feira, eu quero tratar aqui sobre essa MP dos trabalhadores formais. Já fica aí o convite, doutora Adriele, para a gente tratar um pouquinho dessa questão do auxílio emergencial para os trabalhadores formais. Acho que essa questão aí vai dar muito pano para manga, como diz aqui na minha terra. Vão surtir graves problemas aí de questões trabalhistas. Eu estava discutindo com o advogado, o colega Adriano Espíndola, ele é advogado do trabalhador, mas também discuti com alguns outros colegas que são advogados da empresa e também estão com essa mesma sensação, que posteriormente a isso pode vir muitas ações discutindo a legalidade dessa norma. Doutora Adriele, vou passar a palavra para você despedir aí, pessoal, suas palavras finais. Muito obrigada, doutora Patrícia, por esse convite. Fico muito grata de poder contribuir com esses esclarecimentos nesse momento tão importante e que nós estamos tendo assim um turbilhão, né, de novas normas, leis, medidas provisórias. Então é sempre importante nos unirmos, trocarmos ideias, bater papo, esclarecer a dúvida. No momento que a gente esclarece uma dúvida, nós também estamos aprendendo. Então, é uma contribuição recíproca. Agradeço esse convite, agradeço ao IDA Cursos, esse instituto que tem se destacado tanto em Minas Gerais. Eu tenho visto todos os seus trabalhos, acompanho as lives, aprendo muito com você, que além de amiga, é uma professora. Agradeço a todos que nos acompanharam. Se gostaram, vou pedir para compartilhar também. E sempre que precisar, conte conosco, tá bom? Obrigada. Despedindo aqui, doutor Leonardo. Cadê a doutora Dirce? Doutora Dirce, beijão, já fica o convite aqui para uma live, viu? Doutora Maísa, parabéns, sou fã de vocês, quero ser igual quando crescer. Doutora Maísa, grande profissional, que isso, nós somos muito, eu estou muito feliz com as suas declarações aí, mas estamos juntos, vamos brigar juntos aí para que possamos defender o direito social, que é aquele julgamento que nós fizemos, defender a nossa Constituição Federal. É um julgamento que nós, advogados, fazemos quando a gente pega a nossa carteirinha da OAB, e é isso que a gente precisa fazer, defender a Constituição Federal, defender o Estado Democrático de Direito, defender as pessoas que precisam, principalmente as pessoas mais vulneráveis, e nesse momento, acho que muita gente vulnerável, e todos nós estamos vulneráveis. Parabéns, nobres e brilhantes profissionais, excelente live. Doutora Gisele Pardini, grande abraço, obrigada por você aqui. Doutor João Diego, eu sempre falo, eu não sei se eu falo Juan ou João, mas é o nosso colega aqui de Uberaba, obrigada. Doutora Tatiane, parabéns, obrigada. Doutor Paulo, forte abraço, obrigada, viu? Doutor Felipe, muito bom, parabéns. Doutor Juan, compartilhado. Doutora Rosângela, cheguei agora, posso tirar minhas dúvidas? Eu te respondo depois, que agora nós vamos finalizar, se desculpa,
mas já estamos aqui com 54 minutos de live. Obrigada, doutora Adriele. Um beijo, muito obrigada. Conte sempre conosco. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.